Então, eu vou passar a palavra. O próximo palestrante é meu esposo, o Dr. Juliano de Bortoli. E se há uma pessoa que tem, na prática, expressa na sua vida a questão da própria temática dele, da qualidade, né, da saúde mental, saúde física, enfim, qualidade de vida, é meu esposo. Ele me inspira. Já vamos providenciar uma água. E aliás, não só ele, mas todos os convidados aqui, o que a gente buscou foram inspirações práticas de pessoas que vivem o que falam, né? Então, passo a palavra. Obrigado. Um bom dia a todos. Eu vim aqui dividir um pouquinho dessa experiência que eu tenho tido desde a minha formação, minha formação na Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre em 2003, que eu tenho vivenciado com os pacientes, obrigado. Com os pacientes com todas essas patologias que tenho tratado e pela experiência dividindo a vida com eles. Eu vim aqui falar para você sobre qualidade de vida. E venho falar como alguém que espera que possa fazer diferença na vida das pessoas. E é isso que eu tenho pensado desde que eu me formei. Aliás, essa vocação para a medicina é uma coisa muito antiga e até um pouco difícil de explicar. Desde criança eu porque queria ser médico, e é difícil explicar o porquê. Uma vocação não é uma coisa que a gente explica racionalmente, mas desde que eu era pequeno eu pensava nisso e sempre quis, e não me vejo fazendo outra coisa. Então, lá em 2013 eu me formei, foram 3 anos de residência em ortopedia e traumatologia na Santa Casa de Porto Alegre, mais 1 ano de especialização em coluna na Santa Casa de São Paulo, e mais estágio de 6 meses na Santa Casa de Porto Alegre de novo, em joelho, né? Então, vamos lá, vamos falar de qualidade de vida. Então, eu resumi, para falar aqui nesses 30 minutos, os pilares da qualidade de vida, né? Coisas que são básicas, que são fundamentais, que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Então, em número 1 vem a alimentação, né? A atividade física, o sono e a saúde emocional. E falando de alimentação saudável, então essa alimentação saudável ela tem que começar desde criança. Não tem como, muito mais difícil modificar hábitos. As pessoas que já tentaram isso que o digam, né? O fato de começar na infância, porque hoje a estatística do Brasil é que quase 11% das crianças são consideradas obesas. Né? Brasil hoje, né? Desses 11%, 80% vão se tornar adultos obesos. Isso é preocupante, por isso que deve começar aí. E o foco de uma alimentação saudável é foco em qualidade e não em quantidade. A gente sabe que as empresas que querem tornar um alimento mais palatável adicionam gordura ou açúcar. São coisas que tornam ele mais palatável, mas menos saudável, né? E aí a gente ouve falar muito em alimentação, então em dietas. Dieta, assim, para mim é uma coisa... Hoje a gente não ouve mais uma pessoa, um especialista falar em dieta e sim em reeducação alimentar. Os nutricionistas falam isso direto. Por quê? Porque dieta, na verdade, é algo temporário. E a gente sabe que uma mudança temporária provoca resultados temporários. Não é isso que a gente quer, se a gente pensa em qualidade de vida. Então, todas essas dietas são coisas temporárias que têm pouco resultado. A reeducação alimentar, a mudança de hábitos, sim. Isso provoca modificações para sempre. Hoje tem uma discussão grande, e eu venho trazer algumas coisas científicas para vocês, mas uma discussão entre a obesidade e a genética, tem uma influência genética, tem se estudado bastante isso, com poucos resultados práticos. Mas depende de genética ou depende de hábitos? O que é mais importante? Aí a gente vê, poxa, mas na minha família todo mundo é obeso, ok, e quem te ensinou a comer? Então são coisas que a gente já vê e pensa nas duas hipóteses. Talvez tenha um pouco das duas, mas o hábito é extremamente importante. E quando a gente chega nos extremos, a gente
tem alguns tratamentos médicos. A gente sabe que hoje a gente tem à disposição a cirurgia bariátrica, que acaba aumentando a expectativa de vida em 3 anos, em média. É o que se tem os estudos. Uma cirurgia bariátrica, a pessoa vai viver, depois dessa cirurgia, mais 3 anos de vida. Mas ela permanece 5 anos e meio abaixo da população em geral. Então, será que é só isso? Será que só depende de uma solução mágica? Ou será que depende de uma mudança de hábitos em geral? E eu vou apresentar para vocês um remédio. Quem conhece aqueles remédios lá vai se entregar agora, vai entregar a idade, né? Não é nenhum deles, tá? Mas é um remédio, é um remédio. O médico vem aqui falar para vocês, eu vou apresentar um remédio para vocês, né? Maravilhoso, vai resolver todos os problemas de vocês. Quer ver? Melhora a autoestima. Esse remédio melhora a autoestima. Fantástico, né? Mas melhora mesmo, assim, não é? Reduz a ansiedade. Reduz a ansiedade. Tomando esse remédio, você fica mais relaxado. Melhora a qualidade do seu sono. Você dorme melhor. Trata e previne a obesidade. Tomando ele, você tratou isso. Fortalece os teus ossos, músculos e tendões também. Melhora o perfil lipídico, então colesterol, baixa o colesterol, triglicerídeos. Diminui a chance de desenvolver o câncer. Aí, hein? Esse é um baita remédio. Como que ninguém conhece esse remédio, né? Previne a doença de Alzheimer e diminui a mortalidade. Isso tudo está provado, tá? Eu estava fazendo uma revisão disso e eu encontrei mais de 300 trabalhos falando sobre isso. Esse é o remédio. Esse remédio chama atividade física. Já vou fazer... esse remédio é antigo, né? O sedentarismo no Brasil é um tremendo de um problema. Vocês acreditem ou não, a gente tem uma autoimagem do Brasil como o brasileiro atleta, brasileiro que joga futebol na praia, o brasileiro que, né? Na verdade, o Brasil é o país mais sedentário da América Latina. A gente tem esse troféu. 78% da população não faz nem o mínimo preconizado pela OMS, nem uma caminhada. E saúde, a gente sabe que é como uma conta bancária. Se você depositar lá, você tem. Se você não depositar, você não tem. E hoje, assim, com toda a disponibilidade que a gente tem, poxa, a gente tem academia. É difícil alguém dizer assim, eu não tenho uma academia perto da minha casa. Não tenho, vai muito longe, é muito difícil. É difícil. A gente ouve, já vamos falar sobre isso. Então, o que é importante? A gente escolher alguma coisa que a gente gosta e que a gente vai persistir, porque o resultado é sempre a longo prazo, não é a curto prazo. A gente não vai ver resultados de uma hora para outra. E a criação de um hábito demora pelo menos 2 meses. A gente acha que vai começar a academia e em 2 semanas vai estar tudo resolvido, né? Em 2 semanas você vai estar todo dolorido, né? Em 2 meses você tem um hábito e a partir daí você vai colher só resultados positivos. Então, demora esses 2 meses. A maioria das pessoas não passa desses 2 meses. E sempre fala a mesma coisa. Eu não gosto de academia. Quantas vezes eu já ouvi isso? Odeio academia. Não fale isso. Você odeia aquele método que te apresentaram. Qual é o método que te apresentaram? Você chegou na academia e diz assim, quero começar. Empurrado, né? Estão me obrigando, minha família está me dizendo que eu tenho que fazer, eu vim aqui. O que eu vou fazer? O mínimo possível, 2 vezes por semana, né? 2 vezes, está mais do que bom. Tá bom. E aqui, você foi na academia, procurou o mais acessível que tinha, o mínimo possível, e aí te apresentaram o quê? Bom, tem essa academia aqui, tem esses aparelhos, você vai vir aqui, eu vou fazer uma ficha para você, você vai vir aqui, vai fazer 1h30 de exercício na terça, 1h30 de exercício na quinta. E na semana que vem, a mesma coisa. E na outra semana, a mesma coisa. E depois, a mesma coisa. A mesma coisa. A ficha é sempre igual, não muda nunca. Né? Você já chega na academia, vai pegar aquela ficha, ela está sempre no meio. Né? Você bota ela lá atrás para que ninguém pegue, ela está sempre no meio, tem que ficar lá procurando. Né? Fica 1h30. Você começa fazendo um aquecimento de 20 minutos. Você diz, para mim está bom, né? Não, tem ainda mais 1 hora. É lógico que ninguém vai gostar disso. Mas é lógico, eu entendo que você não vai gostar disso. 1h30 de exercício, sempre igual, ninguém vai gostar. Mas isso é um método.
É uma maneira, é algo que te apresentaram, mas que não tem um bom resultado. Existem inúmeros outros métodos, outras maneiras. E qual é o melhor? O que eu indico para você? Olha, por experiência, vá fazer alguma coisa no mesmo horário todo dia. Crie um hábito. Vai fazer um pouco por dia. Não espere para fazer 2 vezes por semana, que vai ser um peso para você. Você vai ter que juntar todos os grupos musculares num dia e aeróbico. Então vai ficar um treino que não termina nunca. Você vai sair de lá estressado, cansado, né? Cada vez que tiver que ir, você vai dizer, hoje tem academia. Então, isso é uma coisa que a gente tem que modificar. Procure coisas que você gosta, experimente. Experimente. Tem uma atividade nova. Será que é legal? Vai ver. Faz uma aula experimental, por que não? Experimente, mas faça coisas que você gosta. E depois, assim, você não precisa fazer o resto da vida a mesma coisa. Você pode modificar desde que você faça atividade física. Hoje, os últimos trabalhos mostram que atividade física não é só a que você faz necessariamente na academia. Qual é a vantagem que a gente tem dentro de uma academia? A gente tem a possibilidade de trabalhar todos os grupos musculares e a gente tem a possibilidade de trabalhar exercícios aeróbicos e anaeróbicos. O que é aeróbico e anaeróbico? Aeróbicos são exercícios que vão acelerar, que vão fazer o seu coração trabalhar melhor, seu cardiovascular trabalhar melhor. E exercícios anaeróbicos são exercícios de força, que vão trabalhar força, resistência, que vão trabalhar tônus muscular. E você tem como fazer isso tudo estando chovendo ou não. Essa é a grande vantagem. Para que o dia que tiver um tempo ruim, você não fique, hoje não tem como fazer nada. Uma semana, você vai passar julho e não vai fazer nada, se você esperar para ao ar livre, né? Mas você pode combinar as duas coisas. E aí, o que as pessoas me dizem bastante? Qual é a desculpa? Uma era que não tem uma academia perto, né? Bom, está lá no final. Primeiro, existem aplicativos para fazer exercício. Você pode usar isso no teu celular. Existem diversos aplicativos. Um deles, que se chama Freeletics, já tem 3 milhões de usuários no Brasil. Um deles. Então, mas eu moro bem longe, no interiorzão. Ok, tem aplicativos para você fazer. Mas eu não tenho academia, não tenho nada. Ok, usa o peso do corpo. E agora? Qual é a desculpa que você vai usar? Mas eu viajo. Tudo bem, você leva o celular junto e não leva? Eu não, mas é que eu sou caminhoneiro, eu tinha uma desculpa tão boa. Né? Não deu. E a outra, eu não tenho tempo, né? Não tenho tempo. Está vendo aquilo ali? O brasileiro, em média, fica 3 horas e 42 minutos por dia nas redes sociais. 3 horas e 42 minutos. É o terceiro país do mundo. Perde para as Filipinas e para a Colômbia. O cara diz, o japonês é um cara que vive no computador. O japonês está lá embaixo, nessa escala. O brasileiro é que passa maior tempo na rede social. 3 horas e 42, você vai me dizer que não tem tempo? Então, essas desculpas, são desculpas. Quem quer faz, quem não quer arranja uma desculpa, não é? Em segundo lugar, o sono. Poxa, é importante o sono. A gente tem uma dificuldade de ter alguns trabalhos científicos mostrando assim, olha, o cara que dorme menos tem esse resultado, até porque é difícil, é muita variabilidade e muitas variáveis, muitos vieses, né? Mas o que a gente sabe, básico, é que a falta de sono gera fadiga. Se você não dorme direito, você não descansa direito, você acorda cansado, né? E a necessidade de horas de sono por dia varia muito de acordo com a idade. Eu tenho uma tabelinha ali básica, mas o que mostra que desde uma criança que tem até 1 ano precisa de 12 a 16 horas, é surpreendente, há bastante tempo, né? E os adultos, até a idade adulta, que precisa de no mínimo 7. No mínimo 7. O que é importante nisso? É importante que a gente evite o celular logo antes de dormir. Por quê? Porque aí você vai na rede social, aí você ouve um comentário que não gostaria e já fica irritado. Você vai dormir como? E isso é uma armadilha tremenda. Acho que todo mundo já passou por isso. Se não passou, olha, vai passar. Então, não faça isso. Não faça isso. Não vai pegar esses benditos celular logo antes de dormir e vai ficar mexendo em rede social que você só vai se irritar, né? E aí não dorme. Aí dorme mal. O importante é que alguns estudos mostram que com esse humor que a gente dormiu, a gente acorda. Poxa... Então, vamos procurar coisas que nos alegrem para a gente acordar mais alegre, né? Mais disposto.
Agora, dormir chateado, você vai acordar chateado. Olha, é batata. Se você não notou isso, perceba. Qual é a melhor marca de colchão? Não se discute isso, me perguntam direto. Qual é a melhor marca de colchão? O que eu falo para o paciente? O novo. Ué, aí você pega um colchão velho, você compra aquele colchão fantástico. Pagou em consórcio, 12 vezes, né? Pagou no consórcio. Custou tão caro que quando ele envelhecer, você não vai ter coragem de trocar, né? Você vai dizer, mas aí me custou tão caro, agora eu vou ficar mais um tempo. Não. Assim, ó, colchão velho não dá, né? Você vai querer dormir no colchão velho, não vai dar certo, você vai acordar com dores. Agora, existe uma marca melhor? Olha, tem muita coisa pseudocientífica, comprovado. Mas tem um trabalho, eu já me dei o trabalho de pegar aqueles folders que eles me entregam e de procurar, quem é esse cara aqui que publicou? Não, um cara super famoso, não conheço, deixa eu ver. Não, ninguém conhece, isso não existe, tem muita coisa, sabe, muita lenda, muita conversa. A melhor coisa é ter um colchão que tenha uma densidade adequada ao seu peso, né, que seja de uma boa qualidade, mas não existe nenhum muito milagroso, fantástico. Que você se sinta bem, que você durma bem, mas que você não tenha depois esse pudor de querer trocar porque custou muito caro. Se ficar muito velho, não adianta. Agora, se você está dormindo aquelas 7 ou mais horas e você acorda cansado, é porque provavelmente tem algum problema aí. E isso precisa de uma investigação médica, né? Uma polissonografia, alguns exames, a gente consegue descobrir, né, o que a pessoa está apresentando, por que ela está acordando cansada. Mas precisa de uma investigação e, às vezes, são problemas sérios que precisam ser tratados. Tá? Aí a gente fala de mais um pilar, que chama saúde emocional. Então, isso é importante. Tá? É importante as pessoas terem essa noção de propósito. Quem é você? O que você gosta de fazer? O que você ama fazer? O que você tem aptidão para fazer? E o que você está fazendo da sua vida? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer, não quando chega nos 40, 50, mas em todo momento. Estou fazendo o que eu gosto, que eu fui chamado para fazer. Eu vejo muito... Eu tive pacientes trabalhando numa empresa, né, num trabalho lá, enfim, de carregar peso e tal, que eu tive que operar a sua coluna, porque estava bastante, com hérnias grandes, bastante degenerada, paciente jovem, surpreendente, né? Um paciente bem jovem. E aí a questão é, que eu pergunto para ele, poxa, e aí, meu, o que tu vai fazer da tua vida? Tu vai continuar nesse trabalho até quando? Tu gosta do que tu faz? Não, eu não gosto. Tu não gosta. E por que tu está nesse trabalho? E aí? O que tu gosta de fazer? Eu gosto de fazer bolo. Bolo? Tu gosta de fazer bolo? Torta? Sim. E tu já vendeu? Não, as pessoas falam que eu tenho talento para isso. Tá, e por que tu não faz isso? Eu tenho que sair da estabilidade e tal. Bom, enfim, esse paciente começou a fazer bolos e tal, tá um baita do sucesso, está super feliz na vida dele, abandonou aquele cargo que ele estava fazendo de forma repetitiva, de forma contra a vontade, para trabalhar no que ele ama fazer, super feliz. Então a gente para e pensa. Eu já perguntei para um amigo também, vem cá, tu te vê fazendo isso que tu faz hoje, com 50 anos? Não. Se a tua resposta é não, aí vem aquela última questão aí, faça o quanto antes o que você quer fazer o resto da tua vida. Aí vai chegar mais cedo. Quanto mais você demorar para tomar uma decisão dessas, pior vai ser. Só vai ser mais difícil. Mas hoje é difícil, vai ser pior. E que triste é uma pessoa chegar aos 50, 60 anos de idade, olhar para trás e ver que os sonhos dela eram outros. Isso é uma frustração enorme. Como vai ser a saúde de uma pessoa dessas? Nós estamos falando de saúde emocional, mas mens sana corpore sano, não é? Como vai ser a saúde de uma pessoa dessas? Uma pessoa frustrada. Não é? Tem como voltar atrás? Não tem. As coisas são... Então, nunca deixe de fazer o que você quer fazer, o que você tem, qual é o seu propósito de vida, né? De usar os seus dons, as suas aptidões. Ou isso vai gerar enormes problemas. E aí a gente fala em espiritualidade. Mas um médico falando de espiritualidade, pois não sei se você sabe, mas existem
muitos trabalhos científicos comprovando efeitos da espiritualidade na saúde. Muitos. Não só estudos, para quem é da ciência aqui, não só estudos observacionais, mas ensaios clínicos. Não só estudos observacionais, estudos de baixa validade, né, estatística, mas estudos, ensaios clínicos. Mostrando o quê? Mostrando tudo isso que eu escrevi aí. Que reduz o desencadeamento de doenças físicas e mentais. As duas coisas. Que reduz a mortalidade. Você sabia disso? A pessoa que se dedica à espiritualidade, ela vive mais. Está comprovado. Não sou eu que estou dizendo isso. Aumenta a capacidade de recuperação e adaptação a doenças físicas e mentais. A pessoa que tem um problema desses, ela se adapta melhor, mais fácil, a doenças físicas e mentais. Baixa pressão sanguínea. Você já viu isso? Tem. Está comprovado. Baixa pressão sanguínea. E melhora a função imunológica. Então, essas coisas todas... Existem muita coisa que ainda a gente é muito nebulosa para a gente, mas tem coisas que já são comprovadas e... Né? Mas eu sou da ciência, então eu não acredito em espiritualidade. Olha, você não acredita na ciência, então. Porque a ciência está comprovando isso. A questão da felicidade, existe algo que eu andei lendo que é bem interessante, né? O que nos gera felicidade? As coisas que mais nos geram felicidade são experiências e viagens, que geram felicidade duradoura, de forma mais duradoura. Bens materiais, em geral, nos geram felicidade durante 2 semanas. Esse é o tempo. 2 semanas. Eu comprei o celular fantástico, novo, e tudo bem. 2 semanas tu vai ficar super legal, vai te dar felicidade. E depois acabou. E por que a gente vive em função de bens materiais? E a gente não para ter novas experiências, para viajar? Você conhece pessoas que nunca viajaram? Existe. Pessoas que nunca viajaram, nunca saíram de casa. Nunca foram além da fronteira, nunca saíram do Brasil. A gente vive para colecionar bens materiais, para guardar dinheiro para ter uma certa segurança e deixa de ter realmente a felicidade onde ela é mais intensa, onde ela é mais duradoura, né? E isso inclui viagens com a família, né, com as pessoas que a gente ama, né? É importante também para a nossa saúde emocional o manejo do estresse, que é o grande problema hoje, né? Hoje, bom, quem ficou feliz aí com um dia a menos de WhatsApp? Nossa, que paz que foi isso, né? Foi fantástico. Então, para o manejo de estresse, falando rapidamente para não passar do meu tempo, é interessante a gente viver. Isso são ensinamentos. Existem livros sobre isso. Um deles é do Dale Carnegie, que fala de viver em compartimentos fechados. A gente viveu o dia de hoje. A gente não pode modificar o ontem, a gente não pode modificar o amanhã, mas a gente está vivendo o hoje, e a gente pode modificar o hoje. Então, parar de pensar no passado e no futuro e se concentrar no que a gente vai fazer hoje. Ocupar-se é importante para evitar o estresse, porque as pessoas, quando é que elas mais pensam bobagem? Quando elas chegam de casa do trabalho, que elas param um pouco. Aí é que elas pensam bobagem. Enquanto elas estão ocupadas, elas não pensam. Não ficam enchendo a cabeça com bobagem, não é? Então, ocupar-se é uma coisa importante. Ajudar o próximo, parar de pensar só em si. Esse é um grande problema. A pessoa deprimida, ela tem tudo. Mas a minha vida, porque a minha vida... No momento que ela começa a pensar no próximo, em fazer alguma coisa de bom para uma outra pessoa, ela para de pensar, para de ter esse tipo de pensamento. É o cúmulo do egoísmo. A pessoa só pensa, porque a minha, porque eu, eu e deu, é só eu que interessa, né? Então, as pessoas estão num cúmulo do individualismo, em que também o estresse é gerado por isso. Também é gerado por isso, porque é só frustração. A pessoa só vive se comparando com outras pessoas. Vai viver frustrada, não é? Porque ela compara o melhor da outra pessoa com o pior dela. Sempre vai sair perdendo, não é? E outra coisa importante é que 95% das coisas que a gente pensa não vão acontecer, nunca acontecem. 95% não acontecem. Então a gente pensa e nunca vai acontecer aquilo, não é? E por último, eu estava falando, e eu vi o Ângelo falando também, na questão da gratidão. Poxa, hoje é uma coisa... Bom, quem se relaciona, quem trabalha com pessoas, sabe disso. Que uma coisa rara hoje é gratidão, né?
Se aconteceu, se tu fez alguma coisa e deu certo, não fez mais do que obrigação, né? Se deu errado, poxa, a culpa é unicamente tua. Gratidão por alguma coisa é muito raro hoje. E essa falta de gratidão também é um tremendo de um problema que nos gera essa falta de saúde emocional. A gente não é grato pelo que a gente tem, a gente não é capaz de ver o quanto a gente é abençoado, quantas coisas a gente tem. Até ver, por exemplo, se você está se sentindo que tem pouco hoje, que está se sentindo menosprezado, então veja um indivíduo que não tem os 2 braços e toca violão com o pé. Caramba! Mas as pessoas, se tem uma coisa que torna o ser humano tão grandioso, é a capacidade de ele de transformar um limão numa limonada, de transformar algo ruim em algo que possa lhe trazer proveito. Essa é algo admirável no ser humano. E o fato de a gente ser grato é algo importantíssimo. Então, eu quero finalizar com duas frases bem legais, bem importantes que eu anotei aqui, que é uma de Henry Ford, que fala que quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo. E a segunda frase é, porque as pessoas loucas o bastante para acreditar que podem mudar o mundo são as que o mudam. De Rob Siltanin. Obrigado a todos, obrigado por esse momento, espero poder ter ajudado a vida de muitas pessoas e que vocês possam realmente ter a atitude de vitória e de mudar a vida. Amém. Tudo bem que ele tem o vinho, né? Todos os dias, quando ele quiser, mas fica para o ato simbólico. O Juliano, um dia eu vou ter mais tempo para falar da nossa história, mas assim, só uma janelinha, né? Um parênteses. Eu sonhei com esse homem 1 ano antes de conhecê-lo. Eu teve umas experiências bem loucas que, quando eu lançar o livro, eu vou poder compartilhar um pouquinho mais. Desde criança, eu tenho algumas experiências assim que depois, né, acabam acontecendo. E durante uma semana, em sonho, eu via ele sorrindo para mim. E 1 ano depois, eu conheci ele quando perdi o ônibus na rodoviária de Porto Alegre para vir para Bento, numa véspera de feriado, de finados, lembro até hoje. E quando eu vi ele tinha o mesmo sorriso dos sonhos. Naquele dia, na viagem inteira do ônibus, eu estava tentando estudar, porque eu tinha uma prova na faculdade. A minha cabeça não pensava em mais nada. Eu tinha certeza que ele ia ser o homem da minha vida. E talvez, né, entre muitos outros propósitos, um dos propósitos seja esse, para esse tempo, né, meu amor? Gratidão pelo encorajamento, pelo apoio, pela parceria, né? E o nosso desejo, eu falo assim que somos todos famílias imperfeitas, mas buscando se aperfeiçoar no amor. Nós não somos melhor do que ninguém, né? Mas a gente tem... Sabe aquela história dos 5 pães e 2 peixinhos? Pois é, a gente só tem que estar disponível. É pelo o pouco que a gente tem. Vocês podem ter certeza que naquela multidão, naquele dia, devia ter outras pessoas com um lanchinho guardado, assim, sabe, na manga. Mas talvez só uma pessoa teve a disponibilidade de coração de oferecer o que tinha, mesmo sendo pouco, mesmo sendo loucura, né, que aquilo alimentaria aquela multidão. Mas as grandes coisas de Deus, Deus é autor, Ele é autor dos milagres por isso. Ele só quer que a gente dá aquilo que Ele já depositou em nós. O resto é Ele que faz, justamente para mostrar que Ele, dele, é por Ele, todas as coisas.